Sejam todos bem-vindos ao canal Humanas Ensina. Agora vamos falar sobre a Idade Moderna. A Idade Moderna ela é um período da história que se estendeu de 1453 a 1789, segundo a periodização tradicional. Os marcos utilizados para o início e o fim desse período são conquista de Constantinopla pelos otomanos em 1453 e a tomada de Bastilha, evento que inaugurou a Revolução Francesa em 1789. Os marcos eles são apenas pontos aproximativos que indicam viragens importantes na sociedade europeia. Inclusive, há um ponto importante quando estudamos a periodização, ela leva em consideração apenas acontecimentos que impactaram diretamente a Europa, portanto, é bastante eurocêntrica e focada em um ponto de vista ocidental. A ideia de uma idade moderna foi resultado do pensamento renascentista que procurava diferenciar-se do pensamento medieval. Um dos registros mais importantes que determinam o início cronológico desse período moderno, ele foi encontrado em uma enciclopédia escrita por um alemão do século XVII, chamado Christoph Keller. Eu acho que é assim. Cá estamos nós com as palavrinhas complicadas. Em 1688, Christoph ele publicou seu livro História Universal. E nele ele definiu a Idade Média como um período que se estendeu do reinado de Constantino até a tomada de Constantinopla pelos otomanos em 1453. Isso dava a ideia, portanto, de que um novo período iniciou-se após um ano citado. Essa separação cronológica pensada entre Idade Média e Idade Antiga, ela não significa que os dois períodos são absolutamente distintos um do outro, uma vez que existem historiadores que apontam semelhança entre eles. Jakes, por exemplo, ele fala de uma longa Idade Média e defende a ideia de que traços significativos do período medieval permaneceram até o século XIV. Por isso, os historiadores eles defendiam a ideia de que a história não é marcada somente por rupturas, mas também por permanências. Assim, quando falamos de periodização, devemos sempre ter atenção para não tratar de modo absoluto e engessado. Assim, o ano de 1453 marcou o início da Idade Moderna, mas a Europa não mudou de imediato, uma vez que as mudanças em cursos eram lentas. A Idade Moderna ela foi um período em que a política economicamente trouxe mudanças significativas. E no campo da política, o estabelecimento dos Estados Nacionais que se iniciou na Baixa Idade Média contribuiu para mudanças significativas na forma como o poder era exercido. E esse poder descentralizado da Idade Média, que fazia o rei depender, lá aqui estou falando rápido demais e confundindo as palavras.
que fazia o rei depender da fidelidade de seus nobres por meio de um acordo de vassalagem e sucedâneo, que perdeu o espaço e o poder centralizado do rei estabeleceu-se no lugar. As monarquias absolutistas foram a forma de governo encontrada para que os estados pudessem lidar com a complexidade da burocracia moderna. A burocracia governamental, a manutenção de um exército, entre outros, tudo isso passou para as mãos de um rei poderoso que detinha o poder absoluto em seu estado. Nesse período também se estabeleceu uma ideologia que procurava justificar, inclusive religiosamente, o poder do rei, e foi nesse contexto que autores como Maquiavel ficaram muito conhecidos. E já na economia, a prática econômica desse período ela ficou conhecida como mercantilismo, momento de transição do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista. Entre as práticas econômicas do mercantilismo estão a defesa de uma balança comercial favorável, a acumulação de metais preciosos, o incentivo a manufaturas e entre outros. As práticas do mercantilismo elas permitiram a acumulação de um capital que foi utilizado no investimento da industrialização na Inglaterra, pioneiro da Revolução Industrial, e o desenvolvimento da indústria na segunda metade do século XVIII possibilitou o estabelecimento do capitalismo no mundo. A Idade Moderna ela estendeu-se por mais de 300 anos, um período muito extenso, e agora vamos falar sobre alguns dos eventos marcantes e o surgimento de ideologias importantes para a humanidade. As primeiras grandes navegações, elas contam a história sobre o período em que o Novo Mundo foi descoberto por países europeus. Durante os séculos XV e XVI, Portugal era a maior potência do mundo e começou as expedições ao longo do globo terrestre, pois precisava aumentar suas rotas comerciais a fim de alavancar a economia do país e conquistar mais terras. A cada um segundo eu tô falando, me perdoe. Outros países da Europa, como Espanha e Inglaterra, também começaram a investir em transportes náuticos para investigar territórios novos. Olha eu falando aqui de novo. Isso ocorreu logo após se firmarem politicamente e acompanhar os sucessos dos portugueses. No começo, o objetivo principal era encontrar uma nova rota para chegar nas Índias, devido ao mercado de especiarias provenientes daquela região que era dominada pelos italianos. Com o tempo, o interesse foi ampliado para a conquista de territórios, até então não explorados, e para a unificação das nações como países sem complicações internas. As jornadas marítimas a que os navegantes se submetiam eram perigosas e desconfortáveis, mas os incentivos daquela época eram fortes e importantes. Meu Deus, esse não sai. Portugal é considerada a primeira potência do mundo,
pelo investimento em tecnologia marítima e pelo domínio das rotas náuticas no início da Idade Moderna. As buscas por rotas, comércios e produtos novos designaram o início do processo de globalização que o mundo passa até hoje. O período que transita entre o fim da Idade Média e início da Idade Moderna é o que marca a era das primeiras grandes navegações, quando o mercado e o consumo começavam a ditar os comportamentos econômicos e territoriais. Consequências relacionadas com as primeiras grandes navegações. Assim como há causas que marcam a era das primeiras grandes navegações, consequências passadas e presentes no mundo até hoje surgiram por causa dessa época. Como, por exemplo, o surgimento de impérios coloniais com estruturas econômicas montadas para atender o início do capitalismo nas potências europeias. Também a modificação do eixo econômico, o fluxo de riquezas que foi transferido para a Europa devido às explorações das colônias, a difusão de costumes europeus para o resto do mundo, a ampliação de mercados econômicos e comércio, o desenvolvimento em conhecimentos científicos e técnicos, doenças graves que mataram tripulações, a burguesia que conseguiu se consolidar nos países atlânticos, a revolução de preços provenientes do aumento de metais preciosos no mercado da recém-descoberta América, o sistema comercial europeu que teve que ser somado às trocas externas e outros continentes também que recebiam produtos da Europa, a decadência dos territórios mercantis da Itália e também baseada no protecionismo do Estado e nos regimes dos monopólios, a política mercantilista. As cruzadas ensinaram muito sobre a realidade marítima para os portugueses, por causa da tecnologia e conhecimento empregado pelos árabes nas navegações. A construção de navios fortes e consideravelmente seguros, a criação de cartas náuticas e a inovação em tecnologia que classifica uma caravela portuguesa. Tudo apreendido com os árabes. Fazem parte de um orgulho histórico para Portugal. Meu Deus, se não sai. As naus eram imensas e trabalhosas. As caravelas eram mais leves e práticas. Por isso foram consideradas como uma grande invenção facilitadora na era dos descobrimentos, em que as primeiras grandes navegações predominavam nos mares. Elas eram mais versáteis e flexíveis. Isso permitia um melhor contorno das costas, como, por exemplo, a africana. O uso da bússola e do quadrante também foram disseminados e desenvolvidos nesta época. O Tratado de Tordesilhas foi um acordo assinado em junho de 1494 por Portugal.
na época um reino, e coroa da Castela, antiga monarquia ibérica, a fim de dividir as terras descobertas por essas nações no século XV. Esse tratado ele consistia em uma linha de demarcação imaginária dos territórios e surgiu como formação de constatação do reino português em relação às pretensões territoriais da Espanha. A linha passava a 370 léguas de Cabo Verde. A parte oeste ficou sob posse da Espanha e a parte leste sob comando de Portugal. Porém, com o passar do tempo, os portugueses começaram a invadir os territórios espanhóis e o Brasil foi tomando as formas que tem hoje. Eu vou citar para vocês a linha cronológica das expansões e desbravamento do mundo. Em 1404, as Ilhas Canárias foram requisitadas pela Espanha. Em 1415, Portugal conquistou Ceuta, na época do reinado de Dom João I, dando início à sua expansão marítima. Em 1418, os navegadores portugueses descobriram sem intenção a ilha de Porto Santo, localizada no arquipélago da Madeira. Em 1420, Dom Henrique, importante infante da época, foi nomeado como dirigente da Ordem de Cristo. Em 1421, os portugueses deram início à exploração da região da costa do ocidente da África sob o comando de Dom Henrique. Em 1434, Gil Eanes fez a dobra no Cabo Bojador, onde hoje se localiza o Saara Ocidental, e demonstrou que a Terra não terminava naquele local como antes era pensado. Em 1455, na Alemanha, Gutenberg iniciou as primeiras impressões da Bíblia. Uma grande mudança de desenvolvimento começou na disseminação do conhecimento. Em 1456, os primeiros relatos sobre a descoberta das ilhas de Cabo Verde foram apresentados. De 1470 a 1475, as ilhas de São Tomé, Príncipe Fernando Pó, no Golfo da Guiné, foram descobertas por marinheiros portugueses. Em 1479, o Tratado de Alcaçofas foi assinado por Portugal e Espanha. Em 1481, Dom João II, agora era o rei de Portugal. Meu Deus, se não sai. Em 1485, Dom João II e Carlos, ambos franceses, assinaram um tratado comercial e de aliança que foi depois renovado em 1536. Em 1488, Bartolomeu Dias contornou o Cabo das Tormentas, comprovando a possibilidade de chegar nas Índias via mar. Em 1492, Cristóvão Colombo desembarcou na região das Antilhas, patrocinado pela Espanha. Em 1494, o famoso Tratado de Tordesilhas
explicado anteriormente, né? Ele foi assinado por Portugal e Espanha e dividiu o mundo em duas partes, entre as duas potências que lideravam a Terra na época. Em 1750, muitos anos após o tratado, alguns erros do tratado, como distorções dos mapas, culminaram em litígio das terras na região da Argentina. A questão foi resolvida com o Tratado de Madrid. Em 1495, Dom João II morre e Dom Manuel assume o trono como rei de Portugal. Ele deu prosseguimento à expansão portuguesa pelo mundo. Em 1497, o português Vasco da Gama foi ao Cabo da Boa Esperança e chegou às Índias. Um ano após, essa rota significou enorme prosperidade para o reino de Portugal. Em 1499, Américo Vespúcio participou de expedições espanholas que exploravam territórios no norte da América do Sul. E em 1500, Pedro Álvares Cabral desembarcou em Porto Seguro e assim o Brasil é descoberto em 22 de abril. Agora iremos falar sobre o Renascimento. Ele foi um importante movimento de ordem artística, cultural e científica que se deflagrou na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Em um quadro de sensíveis transformações que não mais correspondem a um conjunto de valores apregados pelo pensamento medieval, o Renascimento ele apresentou um novo conjunto de temas e interesses aos meios científicos e culturais de sua época. E ao contrário do que possa parecer, o Renascimento não pode ser visto como uma radical ruptura com o mundo medieval. A razão, de acordo com o pensamento da Renascença, era uma manifestação do espírito humano que colocava o indivíduo mais próximo de Deus. Ao exercer sua capacidade de questionar o mundo, o homem simplesmente dava razão a um dom concedido por Deus. Outro aspecto fundamental das obras renascentistas era o privilégio dado às ações humanas, ou humanismo. Tal característica, ela representava-se na reprodução de situações do cotidiano e na rigorosa reprodução dos traços e formas humanas. Naturalismo. Não sai, gente, da minha boca, pelo amor de Deus. Esse aspecto humanista inspirava-se em outro ponto-chave do Renascimento: o elogio às concepções artísticas da Antiguidade Clássica ou Classicismo. Vamos falar agora sobre a relação com a burguesia e o individualismo. Essa valorização das ações humanas, ela abriu um diálogo com a burguesia, que floresceu desde a Baixa Idade Média. Suas ações pelo mundo, a circulação por diferentes espaços e seu impacto individualista ganharam a atenção dos homens que viveram todo esse processo de transformação privilegiado pelo Renascimento. Ainda
é interessante ressaltar que muitos burgueses, ao entusiasmarem-se com as temáticas do Renascimento, financiavam muitos artistas e cientistas surgidos entre o século XIV e século XVI. Além disso, podemos ainda destacar a busca dos prazeres como outro aspecto fundamental e colocava o individualismo da modernidade em voga. Agora vamos falar sobre as cidades italianas e o mecenado. A aproximação do Renascimento com a burguesia foi claramente percebida no interior das grandes cidades comerciais italianas do período. Genova, Veneza, Milão, Florença e Roma eram grandes centros de comércio, onde a intensa circulação de riquezas e ideias promoveu a ascensão de uma notória classe artística. Até mesmo algumas famílias comerciantes da época realizaram o mecenato, ou seja, o patrocínio às obras e estudos renascentistas. A profissionalização desse renascentista foi responsável por um conjunto extenso de obras que acabou dividindo o movimento em 3 períodos: o 300, o 400 e 500. Cada período abrangia, respectivamente, uma parte do período que vai do século XIV ao século XVI. Durante o 300, podemos destacar o legado liderado de... como é o nome do homem, meu Deus? Petrarca e Dante, bem como as pinturas de Giotto de Bodonde. Que nome é esse? Já no 400, com representantes de fora da Itália, o Renascimento contou com a obra artística do italiano Leonardo da Vinci e as críticas ácidas do escritor holandês Erasmo de Rotterdam. Na fase final do Renascimento, o 500 ganhou grandes proporções, dominando várias regiões do continente europeu. Em Portugal, podemos destacar a literatura de Gil Vicente e Luís de Camões. Na Alemanha, os quadros de Albrecht, que nome é esse? Eu acho que é assim que se pronuncia, e Hans Holbein. A literatura francesa, ela teve como seu grande representante François. No campo científico, devemos destacar o rebuliço da teoria heliocêntrica, defendida pelos estudiosos Nicolau, Galileu e Giordano. E essa tal concepção ela abalou o monopólio dos saberes, até então controlados pela Igreja. Agora vamos falar sobre o impacto do Renascimento. Ao abrir o mundo à intervenção do homem, o Renascimento ele sugeriu uma mudança de posição a ser ocupada pelo homem no mundo. Ao longo dos séculos, ao Renascimento, os valores por eles empreendidos vigoraram ainda mais por diversos campos da arte, da cultura e da ciência. Graças a essa preocupação em revelar o mundo, o Renascimento suscitou valores e questões que se fizeram presentes em outros movimentos concebidos ao longo da história ocidental.
Agora iremos falar sobre a Reforma Protestante. Ela foi uma grande transformação religiosa da época moderna, pois rompeu a unidade do cristianismo no Ocidente. No dia 31 de outubro de 1517, Martim Lutero fixou na porta da igreja do castelo as 95 teses que criticavam certas práticas da Igreja Católica. E esse fato é considerado estopim da reforma, que mudaria para sempre o cristianismo. E atualmente, luteranos de todo o mundo comemoram neste dia o dia da Reforma Protestante. O processo de centralização monárquica que dominava a Europa desde o final da Idade Média tornou tensa a relação entre reis e igreja. A igreja, possuidora de grandes extensões de terra, recebia tributos feudais controlados pela Roma. Com o fortalecimento do Estado Nacional absolutista, essa prática passou a ser questionada pelos monarcas que desejavam reter estes impostos no reino. Parte dos camponeses também estavam descontentes com a igreja, pois eles também lhe deveriam pagar taxas como o dízimo. Em toda a Europa, mosteiros e bispados possuíam imensas propriedades e viviam às custas dos trabalhadores da cidade e dos campos. A igreja condenava as práticas capitalistas nascentes, entre elas a usura, a cobrança de juros por empréstimos, considerada pecado, e defendia a comercialização a justo preço, sem lucro absoluto. Esta doutrina estava em contra às novas práticas mercantilistas do fim da Idade Média e freava o investimento da burguesia mercantil e manufatureira. No entanto, a desmoralização do clero, que apesar de condenar a usura e desconfiar do lucro, veio com a prática do comércio de bens eclesiásticos. O clero ele fazia uso da sua autoridade para obter privilégios e a venda de cargos da igreja, uma prática chamada de simonia. Igualmente, muitos sacerdotes tinham esposas, apesar do celibato obrigatório, numa heresia conhecida como nicolaísmo. O maior escândalo foi a venda indiscriminada de indulgências, isto é, a remissão dos pecados em troca de pagamento em dinheiro a religiosos. A Reforma Protestante ela foi iniciada por Martim Lutero, monge agostiniano alemão e professor da Universidade de Wittenberg. Crítico, negava algumas práticas apregoadas pela Igreja. Em 1517, revoltado com a venda de indulgências realizada pelo dominicano João, Lutero escreveu um documento com 95 pontos criticando a Igreja e o próprio Papa. Essas 95 teses teriam sido pregadas na porta de uma igreja, a fim de que seus alunos lessem e se preparassem para um debate em classe.
No entanto, alguns estudantes resolveram imprimi-las e lê-las para a população, espalhando assim as censuras à Igreja Católica. Em 1520, o Papa alemão ele redigiu uma bula condenando Lutero e exigindo sua retratação. Lutero queimou a bula em público, o que agravou a situação. Já em 1521, o imperador Carlos V ele convocou uma assembleia chamada Dieta de Worms, eu acho que é assim que fala isso, na qual o monge foi considerado herege. No entanto, Lutero foi acolhido por parte da nobreza alemã, que simpatizava com suas ideias, e refugiou-se no castelo de Wartburg. E ali se dedicou à tradução da Bíblia do latim para o alemão e a desenvolver os princípios da nova religião. Seguiram-se guerras religiosas que só foram concluídas em 1555 pela paz de Augsburgo. Este acordo determinava o princípio de que cada governante dentro do Sacro Império poderia escolher sua religião e a de seus súditos. As 95 teses, documento no qual Lutero manifestava sua oposição teológica às práticas da Igreja de Roma, foram enviadas para o arcebispo de Mainz, Alberto, em 31 de outubro de 1517. A intenção de Lutero era levantar um debate para que as reformas dentro da igreja acontecessem. O Martinho Lutero ele defendia basicamente que a igreja era a única referência para os fiéis e que as pessoas conseguiriam ser salvas sem a mediação de intermediários e sem precisar dar indulgências. A base teológica de Lutero ela baseava-se em um versículo da Bíblia que afirmava que o justo viverá pela fé. Lutero passou a defender a ideia de que não eram as boas ações que salvariam uma pessoa, mas sim a fé. A construção teológica iniciada por Martin Lutero ela deu origem a um princípio conhecido como 5 solas, que são a primeira, sola fide, somente a fé. 2, sola scriptura, somente a escritura. 3, solus Christus, somente Cristo, eu acho que é assim, Cristo. 4, sola gratia, somente a graça. E soli deu glória, somente glória somente a Deus. As 95 teses espalharam-se com rapidez pela Europa por conta da imprensa, criada em 1430 por Gutenberg, a qual permitia a cópia e a impressão de livros em uma velocidade inédita para a época. Com isso, as ideias de Lutero propagaram-se e conquistaram seguidores em toda a Europa. Um registro importante é a famosa imagem de Martinho Lutero pregando as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Muitos consideravam esse o ponto de partida da reforma protestante, mas os historiadores nunca conseguiram comprovar se esse episódio de fato aconteceu. Portanto, os historiadores consideram esse fato somente uma lenda. Antes de Lutero, já havia casos de cristãos que contestaram princípios e práticas da Igreja Católica. No século XII, a partir das pregações de Pedro Valdo, surgiram na França os valdenses, que se espalharam pelo norte da Itália, sobrevivendo às perseguições da Igreja Católica. No caso específico da pré-reforma, os historiadores destacam Jean Hus e John, que questionavam a riqueza da igreja, a acumulação de poder temporal e a corrupção
existente no clero. Da atuação de Martim Lutero surgiu o protestantismo, vertente do cristianismo que rompeu com a Igreja Católica. O rompimento de Lutero com a Igreja Católica aconteceu a partir do momento em que foi excomungado e passou a ser perseguido por ela. As ideias de Lutero espalharam-se pela Europa, resultando na conversão de milhares de pessoas e no surgimento de outros reformadores como João Calvino. Com isso, o protestantismo foi consolidando-se como vertente religiosa e dele nasceram diversas igrejas e denominações protestantes. Atualmente, existem várias denominações cristãs oriundas do protestantismo, como os batistas, os presbiterianos, os metodistas, os luteranos, os calvinistas, os anglicanos, entre outros. No Brasil, mais de 20% da população identifica-se como evangélica, denominação que agrupa igrejas teologicamente nascidas do protestantismo. A Contra-Reforma ou Reforma Católica. Por muito tempo se ensinou que a Contra-Reforma foi um movimento que surgiu na Europa em consequência da expansão do protestantismo. Atualmente, os historiadores preferem o termo Reforma Católica, porque afinal vários teólogos católicos como Thomas e Erasmo já haviam escrito sobre a necessidade de mudar certos aspectos da igreja, muito antes do próprio Lutero. Dessa maneira, a Igreja Católica acelera a tomada de uma série de providências para conter as ideias protestantes. Uma delas foi apoiar a Companhia de Jesus, fundada por Inácio de Loyola em 1534. Seus membros, conhecidos como jesuítas, tinham total confiança do Papa e buscavam combater o protestantismo por meio do ensino e expansão da fé católica. O Concílio de Trento. Em 1545 e 1563, realizou-se o Concílio de Trento, com representantes da Igreja Católica de toda a Europa. Igualmente estavam presentes membros da Igreja Luterana e da Ortodoxa. E
As principais decisões foram o clero regular, que deveria estudar nos seminários, caso quisessem tornar-se padres. Os parocos, que foram obrigados a morar em suas próprias paróquias e dar atenção especial à pregação doutrinal. Proibiu-se a venda de cargos religiosos e foi criado um lista de livros proibidos pela Igreja, incluindo livros científicos de Galileu, Giordano Bruno e entre outros. Gente, se caso no fundo vocês ouvirem alguma musiquinha, algum som, vocês me perdoem, tá? Porque eu tô gravando aqui na minha casa e o meu vizinho tá ouvindo o som, entendeu? Mas eu vou tentar falar um pouquinho mais alto pra vocês poderem conseguirem entender e o som não atrapalhar. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que todos tenham gostado do vídeo e obrigada a todos que assistiram até aqui. Se você tiver alguma dúvida ou pergunta sobre o conteúdo, deixe nos comentários, que assim que possível eu irei responder.